Oi, linda Elza! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou Flávia Carrilho, professora e terapeuta de autoconhecimento feminino através da ginecologia natural. E hoje eu quero trazer um assunto que eu já recebi demais lá na caixinha do direct pelo Instagram. E eu quero trazer para você uma reflexão sobre esse assunto. Quando um hormônio não me faz bem, o que eu faço? Por qual outro eu posso trocar? Se você, assim como eu, passou muitos anos tomando anticoncepcional, a pílula, provavelmente você já deve ter transitado aí por algumas marcas. E a grande verdade é que eu nunca me questionei por que eu ficava trocando de remédio o tempo inteiro. Na verdade, eu achava isso até muito normal. Ah, não deu certo com esse, eu vou trocar por aquele, tá tudo bem. Porém, uma coisa que acontece é a gente trocar a caixinha, né, a marca que a gente está usando, mas os hormônios que tem dentro daquele anticoncepcional são os mesmos que tinham dentro do outro que estava fazendo a gente mal, né? Hoje, com o conhecimento, eu consigo identificar que eu tomei 3 tipos de marcas diferentes de anticoncepcional e os 3 tinham o mesmo nome científico por trás, mas na época que eu tomei os 3, eu não sabia disso. E por que eu tomei 3 marcas diferentes? Porque o primeiro me dava muita enxaqueca e enjoo, demais. De eu ter que fazer uma ressonância magnética com contraste, que quem já fez ressonância com contraste, gente? Ai, que ele é ruim demais. Parece que você tá ficando sufocada quando o contraste começa a passar aqui. Então eu já tive que fazer uma ressonância, eu achei que eu tava com alguma coisa na cabeça, olha que loucura, porque eu tava tomando uma pílula que era para ser apenas um contraceptivo. A segunda vez que eu troquei foi porque eu tava sentindo que aquela pele sedosa, com um viço de pêssego, já não tava acontecendo. Aquele cabelo brilhoso, sedoso, hidratado, das propagandas, das pílulas, das promessas que a gente escuta sobre a pílula, não estava acontecendo, muito pelo contrário. Minha pele estava estranha, meu cabelo estava muito oleoso, eu não estava conseguindo identificar o que estava acontecendo. E foi daí que eu fui então para a terceira marca, para ver se, né, dava algum jeito aqui naquela bagunça inteira que estava acontecendo. Só que uma coisa que não contam pra gente é que todos esses efeitos da pele ficar legal e depois ruim, do cabelo ficar legal e mesmo tomando a pílula ele ficar estranho, de você reter líquido, de você ficar um pouco mais cansada ou de ter dor na perna ou enxaqueca, enjoo, isso tudo são reações ao hormônio. Não é que você tem algum problema, são reações ao hormônio. E olha que interessante que acontece. Quando a mulher decide parar a pílula, seja no início da cartela, no meio, no final, não interessa, ela decidiu parar, pode acontecer o efeito rebote pior ainda, que é o cabelo já estava meio que caindo com a pílula e daí ele começa a cair super agora. A pele que estava lá, ok, bacaninha, ela começa a ficar um horror, com muita acne, né? Começa a ter mais ganho de peso, ou emagrece muito rápido, ou fica mais cansada, ou começa a perceber que está mais sonolenta. Algumas coisas começam a acontecer na parada da pílula. E o que essa mulher faz? Ela volta para a pílula. É óbvio, se antes estava menos pior, né, que a gente tem essa expressão menos pior, se a gente estava menos pior então com a pílula, por que não voltar para ela do que ficar essa loucura? E a gente acha que a loucura é porque o nosso corpo tem algum problema e por isso está acontecendo, mas é um efeito rebote a pílula. Então eu sempre gosto de recomendar de 6 meses a 1 ano após a parada da pílula para a gente ver como o nosso corpo vai ficar. Sempre observando e qualquer coisa um pouco mais diferente, óbvio, ir no médico ginecologista, fazer todos os exames. Também indico uma boa endocrinologista para fazer todo o teu rastreio hormonal. Eu sei que isso é muito difícil, nem todas conseguem, nem todas têm acesso à saúde de qualidade. Mas é importante a gente fazer o rastreio dos nossos hormônios para ver o que tá estranho. E muitas das vezes esse efeito da pílula ele é tão grande porque a pílula, a partir do momento que a gente começa a tomar ela de forma regular, né, que é o que a gente faz como método contraceptivo, ela vai baixando alguns minerais e nutrientes importantes dentro do nosso corpo. E esses nutrientes baixos começam a fazer com que o nosso intestino não trabalhe legal. E quando o intestino não está na sua alta performance, pode esperar que venha uma bagunça aí dentro de você. A gente deveria fazer
exames muito completos, hormonais, antes de usar qualquer tipo de hormônio sintético. Porque às vezes aquela mulher, ela já é propensa a ter uma endometriose ou ela já está no início de uma síndrome do ovário policístico e ela ataca um hormônio. Quando essas mulheres elas fazem isso sem exames muito completos antes, quando elas param a pílula, fica uma bagunça. E tudo que essas mulheres acabam ouvindo é: vai ter que voltar para a pílula, não pode menstruar, menstruação não é legal, não é saudável para você. E é mentira. É uma grande mentira isso. Ela só precisa identificar o que ela tem e ir em médicos que são mais focados nessa linha. A endometriose e a SOP, ou os cistos nos ovários, por exemplo, principalmente a síndrome dos ovários, ela já está sendo quase reconhecida, estamos chegando lá para bater esse martelinho, como uma doença endócrina e não como uma doença ginecológica. Por quê? Porque a síndrome dos ovários policísticos, ele pode ter sim os efeitos finais dele, né, no nosso útero e ovários, né? Os ovários ficam todos com micropolicísticos ali, a pele fica com muita acne, principalmente nessa região, costuma ter pelos também em regiões que são mais masculinas. Só que ela é uma doença endócrina, tem a ver com os nossos hormônios como um todo, e não só os nossos hormônios que saem ali dos ovários, por exemplo, como o estrogênio. Então a gente precisa entender que é muito mais profundo. E infelizmente tem alguns médicos que não têm essa especialização. Então a gente precisa começar, né, a fazer os nossos contatos, a nossa teia feminina, sem competição, mas com muita colaboração. Sim, isso existe. Não caia nessa armadilha do patriarcado. E a gente precisa começar a se ajudar, né? Para indicar médicos, terapeutas, pessoas que possam realmente te ajudar nessa troca, né, da vida hormonal para uma vida mais leve com o seu ciclo menstrual em dia. Tranquilo? Quando o anticoncepcional não faz bem para você, eu sempre recomendo fazer um rastreio mais profundo para identificar se não é um hormônio diferente, algum nutriente que está faltando no teu corpo, porque ficar trocando de hormônio não vai resolver aquele sintoma que você está sentindo. Sei que algumas mulheres falam: mas eu saí de um que estava ruim, fui pro outro e fiquei tudo bem, mas chega uma hora que você vai querer parar de tomar, chega uma hora que você vai querer se conectar com o feminino, acredito eu, já que você tá vendo esse vídeo aqui. Então é o momento da gente começar a se reconectar com o nosso feminino, com o nosso ciclo menstrual, fazer as pazes com o nosso ser mulher, que sim, ser mulher é menstruar também. Mesmo aquelas que não têm útero, mesmo aquelas que não menstruam, por qualquer motivo que seja, de alguma forma a gente faz essa limpeza mensalmente, de acordo com a energia das fases da lua. Então percebe que como ser mulher é muito mais complexo. Não complexo como falam pra gente que é difícil, mas complexo porque tá tudo interligado. A gente não é apenas uma mulher, um ser que tá aí. A gente é um ser muito mais completo, integrativo. E sim, as mulheres também estão passando nesse período de transição que a Terra está passando, principalmente pela pandemia, para colaborar uma com as outras e trazer mais leveza para o mundo que a gente tá. Espero que esse vídeo tenha trazido clareza e leveza acerca dos hormônios sintéticos. Se ficar alguma dúvida, você pode colocar aqui embaixo na caixinha dos comentários. Vai ser um prazer, uma honra poder te responder. E a gente se vê então na próxima semana. Um beijo e até mais.